Irmãos, mesmo com todas essas dificuldades, eu acredito que agora nós iremos dar início à nossa aula de forma tranquila. Vamos orar, porque está muito difícil, tá certo? Me desculpe, meus irmãos, é situação constrangedora até certo ponto, uma situação fortuita. Nós não temos todo o saber com relação a essa tecnologia, mas mesmo assim nós vamos orar iniciando isso aqui. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua tão grande misericórdia que nos amou. Perdoa as nossas fraquezas, que em nome de Jesus, Pai, independente dessas situações contrárias e adversas, Pai, em relação a fazer essa live educacional, pedagógica, com relação à cristandade, nos ajuda, fica conosco, meu Pai, e que agora em diante dê tudo certo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém e amém. Dá para ver quantas pessoas tem online ou não? Mas está online mesmo, aqui não dá para ver absolutamente nada. Quem está online, quem tá offline, não dá para ver. As pessoas que estão acompanhando aqui, eu não tenho noção disso, tá certo? Bom, eu estou aqui com a ajuda da minha esposa para dar continuidade a essa aula. Nós vamos falar poucas coisas, adicionar outras mais naquilo que já observamos acerca das Escrituras no Evangelho de João. E hoje nós vamos tentar fazer uma soma daquilo que já foi falado, para que eu e você, em nome de Jesus Cristo, possamos consolidar este Evangelho. F.F. Bruce, no seu prólogo, na introdução do comentário, segundo o Evangelho de João, ele diz que a literatura de João é totalmente ímpar, é uma das literaturas mais bonitas na história da cristandade. Segurando este mesmo pensamento, o comentário bíblico Bicon, não aquele comentário que tem os livros isolados, mas aquele que são de alguns volumes, nesse volume inicial do Novo Testamento, chama o Evangelho de João uma declaração das notificações, não é isso? Com relação a uma das literaturas mais bonitas na história da cristandade, Eusébio de Cesareia, Teodoro de Mapsueta, o próprio Papias. Existe um ideário que Papias, ele foi o amanuense de João. Quem coloca essa ideia é D.A. Carson, na introdução, que não tem nada menos do que quase 100 páginas, acerca do Evangelho de João, devido à sua consubstanciação. Nós falamos aqui nas aulas anteriores acerca dos evangelhos, nós demonstramos de forma bem profunda e profícua aquilo que nós, consuetudinariamente, toda a questão ortodoxa, embora que não foi um ortodoxo que cunhou essa nomenclatura que nós conhecemos como evangelhos sinóticos, porque os 3 primeiros evangelhos, eles têm muitas questões harmônicas. As questões parabólicas, por exemplo, Mateus, 14 parábolas, o livro de Marcos, 12, e o Evangelho de Lucas tem 19 parábolas. No Evangelho de João, ele não carrega nenhuma parábola. As questões do direcionamento das audiências originais, daquilo que foi prescrito, cada um dos evangelhos, na introdução de Warren Webbs, grande Warren Webbs, que infelizmente morreu também ano passado, infelizmente, assim como Norman Geisler. Tu apareceu aqui, amor. Tu fizesse uma pergunta, não foi? Não, tô escrevendo aqui. Tá escrevendo, né? Tá dizendo que tem algumas pessoas aí online, amor? Por enquanto tô vendo ninguém. Mas mandei mensagem, pessoal. Foi? Tá dizendo aqui, minha esposa está observando algumas coisas aqui com relação a esse assunto. Mas se não tiver ninguém, vamos tocar isso para frente já que nós caminhamos. Foi tu que curtiu agora, foi? Você vai ficar vendo isso? Não, para saber se o pessoal está aqui ou não. Segundo o comentário de Warren Webbs, ele vai colocar claramente essa questão dessa ideia, defendendo os pontos com relação a alguns pontos iniciais que dá uma certa relevância e uma diferenciação no Evangelho de João. A audiência original, enquanto Mateus tem uma perspectiva escrita para os judeus, porque ele está defendendo Jesus como rei prometido, Marcos, como ele é moço petrino, que copia as suas homilias
As homilias de Pedro, quando ele está pisando o território central de Roma, ele quer colocar Jesus como servo. Isso, você pode observar isso no livro de Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento, no 2º capítulo, onde ele trata a ideia de Jesus como servo. No Evangelho de Lucas, ele quer colocar o homem perfeito, e assim Lucas está escrevendo o seu evangelho para os gregos, porque nos prólogos, tanto no Evangelho segundo Lucas e no livro de Atos, ele está escrevendo para Teófilo, que é uma pessoa que nós sabemos, quando ele coloca a expressão, ó excelentíssimo Teófilo, Justino Mártir e outras pessoas colocam, Schweizer, dizendo que essa expressão é sempre dada às pessoas seculares, ou senadores, ou pessoas de suma importância e relevância dentro do cenário romano. O Evangelho de João, ele é totalmente diferente e ele está trazendo para uma audiência mais abrangente. Ele está trazendo tanto para o judeu, tanto para os romanos e tanto também para os gregos, para que essas pessoas entendam de forma claravidentemente todas essas coisas, que o evangelho em Jesus, ele é para todas as pessoas. E esse é um tema consuetudinário, levando em consideração a linguagem de Sidney Gredans, um livro Pregador Antigo e Pregador Contemporâneo, os textos antigos, perdão, ele coloca dizendo que são temáticas longitudinais, provando que Jesus, como diz no texto epicentral do Novo Testamento, em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz, ora, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, antes para salvar todo mundo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Essa é a ideia central do livro de João. Dita estas coisas, por exemplo, existe algumas questões relacionadas, por favor, eu não acredito nessas questões mitológicas ou lendárias, mas, por exemplo, D. A. Carson cita que João ele estava com a dúvida acerca se ele deveria copilar aquele evangelho, e diz a história que André, um dos apóstolos, no caso, André, ele teve um sonho e sonhou que João estava compilando o livro, e isso aí se viu de forma conciliar, a consolidar o posicionamento para que pudesse escrever e positivar esse belo evangelho que nós conhecemos como o Evangelho de João. Tá certo, meus irmãos? Então vamos lá. O propósito do Evangelho de João, por ser escrito, isso todos aqueles que fazem um comentário, né, desde que não um panorâmico, mas um comentário panorâmico, mas até de forma profícua e profunda, todos eles colocam a motivação. Mas tem um livro de Andreas Kontenberg, que até tem alguns livros aqui no Brasil, e um deles que nós conhecemos como a Tríade da Hermenêutica. Ele tem também outro livro, Heresia da Ortodoxia, que ele faz com McGruger, prefaciado por Howard Marshall. Ele vai dizer, e eu acredito, como algumas outras pessoas acreditam, que o Evangelho de João ele é totalmente apologético, ele está defendendo a fé. Por quê? A irmã Renilde de Jesus, não é isso, Patrícia? Eu fui aluno da irmã Renilde de Jesus, e eu me lembro que uma das questões que ela colocou, das heresias que queriam entrar camufladas dentro do seio eclesiástico, uma delas era o gnosticismo. Tinha o judaísmo e tinha o gnosticismo. Veja só, o gnosticismo, né, ele traz algumas ideias muito pífias, principalmente a questão da cosmogonia e a relação que se tinha entre o homem e Deus. A cosmogonia, isso está no livro de Contra a Hereses, ou Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, logo quando ele vai falar, a irmã Brisa está presente, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Cristo Jesus. Como na introdução do livro de Irineu de Lyon, que combateu fortemente essas heresias que queriam adentrar no seio da igreja, lembrando que um ponto bem interessante, Irineu de Lyon, ele é aluno de Policarpo, que por sua vez foi aluno de Papias, e Papias, por sua vez, ele foi
Ele foi aluno diretamente do apóstolo João, tá certo? Lá ele vai dizer que a cosmogonia na visão dos gnósticos era o seguinte, por favor me entendam, até algo pífio, risível, mas é isso que aparecia dentro da ambiência lá do segundo século e do primeiro século também. Qual era a ideia do gnosticismo? A ideia do gnosticismo é que o mundo foi criado assim. O próton pai, ou silêncio, como era chamado, onipotente, quando ele estava sem fazer absolutamente nada, ele convidou o que se chama de graça e lançou uma semente nessa graça. E essa graça gerou o nous e a verdade. Nous, em grego, quer dizer sabedoria e sapiência. Nous lançou, por sua vez, uma semente da verdade e daí gerou o Logos e o Zoe. Logos, você sabe que é um título cristológico positivo de João. E Zoe em grego quer dizer vida, que por sua vez esses dois geraram o homem e a igreja. E desses daí é que veio toda a ideia do crescimento de toda a humanidade, juntamente com mais 30 deões que formaram toda a humanidade. Porventura, quem está trazendo isso para o seio da igreja? Você pega o livro Contra Hereses, eu já citei esse livro, mas o livro de Alistair McGrattle, Heresias, e também o livro História das Doutrinas Cristãs, de Luiz Berkoff, ele vai dar um certo ponto panorâmico acerca disso, quer falar sobre a doutrina de um camarada chamado, que ele é muito conhecido dentro do seio da igreja, Cerinto de Coríntio. E ele defendia essas posições totalmente gnósticas dentro do seio da igreja. Conta uma história que João estava nos banhos públicos, que isso era muito comum em Roma. E acreditas que devido a essa situação tão catastrófica que esse homem queria colocar dentro do seio da igreja, que foi avisado a João que ele estava lá de fora para entrar, para tomar esses banhos públicos que existem em Roma, devido a essa falta de ortodoxia e devido a essa questão de antagonismo em cima da doutrina ortodoxa, João se retira do lugar por não querer nem olhar nos olhos desse heresiarca. Aí veja como é que começa o evangelho de João. É algo triunfante, é algo que deve chamar muito a nossa atenção. O comentário Eliot, eu vi isso no site Bible Hub, você pode observar lá. O que é que ele diz, o comentário de Eliot, falando sobre o evangelho de João? É que o evangelho de João, inicialmente, ele tem uma mesma ambiência da ideia de Gênesis. Enquanto Gênesis diz lá, Bereshit bara Elohim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem uma pessoa, vê aí, irmão. O que foi? O irmão Cristiano perguntando, seria a ideia do Logos espermáticos? Rapaz, eu não sei se essa expressão aí, talvez, não sei se seu corretor ortográfico colocou isso aí, mas a ideia do Logos, que iniciou todas as coisas, você está falando sobre a questão de Cerinto de Coríntio, não é isso? Mas ao que tudo indica, os pais da igreja defenderam essa ideia de que algumas pessoas, como Heráclito, que era da região grega em 600 a.C., acreditavam-se em um Logos, que tinha criado todas as coisas, que foi algo criado pelo panteão grego, e ele a partir daí criou todas as coisas. E esse Logos era um medianeiro entre um mundo ideal, um mundo das ideias, e um mundo real. Se for essa a sua pergunta, essa é a ideia que se tinha com relação a isso. Mas a ideia no Evangelho de João não é essa. A ideia no Evangelho de João é cristologizar a ideia da criação, colocar Cristo como agente da criação, como mostra em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parava sobre as faces das águas. No Evangelho de João diz o quê? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele criou todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. A ideia de João é que
Cristo, além de ser o agente da criação, ele também é o mesmo Deus, não no sentido da mesma pessoa, mas tem a mesma essência do Deus veterotestamentário, e ele também sustenta toda a criação. Essa é a ideia acerca da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a ideia central que João quer colocar, combatendo tanto o gnosticismo, combatendo também outras heresias que quer adentrar no seio da igreja. Anders Contreberg fala dos ecos intertestamentários que existem dentro do Evangelho de João. No capítulo 1, nós sabemos, né, que ele está falando não diretamente, mas uma citação indireta com relação ao mundo criado a partir de Gênesis 1 com João capítulo 1. Minha diretora mandou enxugar aqui, né, a minha testa que está um pouco suada. Então vamos lá. A ideia é que Jesus como agente da criação. Bora, tem algumas teses, não estou colocando aqui como uma verdade, mas alguns pensadores, está lá no livro de Oscar Cullmann, Cristologia, tinha essa ideia de um ser perfeito, o primeiro Adão, que a bem da verdade foi lançado numa tese de segundo Adão, como Paulo disse, que o segundo Adão é perfeito, lá em Romanos capítulo 5, enquanto todos os homens caíram em Adão. Como diz lá em Romanos 5, está dizendo que entendeu. Romanos 5, verso 12, diz que por um só homem entrou o pecado e com isso entrou a morte. Quando diz lá em Gênesis 1, 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, há uma pergunta entre alguns filósofos, não do primeiro, segundo, terceiro século, que chegou também à época contemporânea, depois da crítica de Westcott e Hort, Immanuel Kant e outras pessoas com essa ideia. Mas até que ponto a imagem e semelhança? É só na questão da aparência, né, como colocou Lutero, como colocou Calvino, ou também nas questões relacionadas ao ser, da ideia de Deus? A ideia é o seguinte, que existia um Adão perfeito. E quem era esse Adão perfeito? Segundo Oscar Cullmann, o pensamento é que esse Adão perfeito era o próprio Jesus Cristo na questão da pré-encarnação. Quer falar alguma coisa, minha filha? Então vamos lá. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Bom, para que a gente possa ter um ponto mais profundo naquilo que tange a exegese, como foi falado aqui em outro momento, veja só, a última frase do verso 1, e o verbo era Deus, é kai theos en hologos. Em grego não existe a ideia, como nós colocamos aqui, num sujeito indeterminado, uma pessoa, um motorista, um vigilante. No grego, quando não é o sujeito da frase, ou quando é o sujeito num sentido indeterminado, o que é que se faz? Não coloca o artigo antecedendo essa pessoa que ele quer descrever. No caso de kai theos, segundo Deus em hologos, né, a questão do que está no texto, o artigo ele está ligado ao logos, mostrando duas coisas diretas. Primeiro, que Jesus ele é uma pessoa distinta ou uma persona distinta desse Deus, mas como F.F. Bruce, no seu comentário, diz, porque o Theos, ele propositalmente citando Bruce Maxwell, ele vem antes do Logos, que é o Theos que nós colocamos Deus. Por quê? Porque ele quer dar ênfase, ele quer mostrar que aquilo que Deus é, o Logos também é. Aquilo que o Theos, que nós conhecemos, o Yahvé veterotestamentário é, o Logos também é. Quer dizer, ele tem a mesma essência como foi confirmado no Concílio de Nicéia, em 325. O Concílio de Nicéia, ele veio para defender a divindade de Cristo devido ao alto grau que o arianismo tinha adentrado dentro do seio eclesiológico, mostrando que Jesus ele tem a mesma essência de Deus, Deus de Deus e luz de luz, não gerado, não criado, mas gerado. Essa é a ideia central que se tem. Por isso que existem expressões idiomáticas que fazem parte da questão do idioma hebraico, por exemplo, sobre a questão de Jesus como luz.
Lá no Salmo 27 diz o seguinte: se andarmos na luz, não, no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Lá em João 8,12 diz que essa luz, eu sou a luz deste mundo, quem me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz deste mundo. A ideia lá em Ezequiel 34, de Deus como pastor, e no Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. E prepara-me uma mesa ante aos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É a mesma ideia do bom pastor do João 10, que dá vida pelas suas próprias ovelhas. O mesmo cuidado pastoral que Davi colocou de forma imaginária é o mesmo cuidado que Jesus tem acerca com as suas ovelhas que estão nos seus pastos. Então, vamos lá. Lá no prólogo de João, onde nós observamos, vai falar sobre que Jesus é luz. D.A. Carson, nessa... Vê, colocaram o negócio aí, amor. Por isso deu um nó na cabeça dos helenistas. Muito bem, Cristiana, apesar que eu nunca vi você, mas a questão dos helenistas, principalmente algumas pessoas que existe um casamento, né? E querem existir um casamento nessa perspectiva helenística, né? Mas a ideia do novo, que a bem da verdade tem até um livro de Abner Eco, não existe essa ideia helenista dentro do seio eclesiástico da igreja. O Novo Testamento, embora que teve uma abrangência de direção para outras pessoas, mas a ideia que existe são ideias totalmente judias. Jesus não é Sócrates, Jesus não é Platão, embora algumas pessoas querem colocar isso hoje nas questões contemporâneas, ou como Rudolf Bultmann, dizendo que Cristo é os mesmos mitos que acontecia no mito grego das ideias gregas. Não tem nada absolutamente com isso. Cristo é totalmente distinto. Cristo não é Perseu, nem é Zeus, e nem tampouco é Hércules, que tem na questão de ser um filho de uma divindade com a mistura de um ser humano em absolutamente nada. Por isso que esses helenistas, eles sempre tiveram dentro do seio da igreja querendo colocar filosofias vãs, como se coloca lá no capítulo 2 e verso 16, segundo Paulo em Colossenses. Essa é uma ideia totalmente pífia. E os gnósticos, que o Evangelho de João, digamos assim, de forma coloquial, é um tapa na cara nessa ideia gnóstica, essa ideia herética, essa ideia que quer adentrar dentro do seio da igreja até hoje. Por isso que ele vai dizer que esse verbo se fez carne. Por quê? No gnosticismo se dizia, ora, a matéria é má e Deus é bom. Ele vinha para dentro do Evangelho com esses pressupostos e dizia, oxê, desculpa a expressão bem nordestina, mas a ideia é o seguinte, ora, se Deus é bom e a matéria é má, Jesus jamais pode encarnar. Ora, se Jesus não tomou a forma de homem, ele jamais poderia redimir o homem. Por isso que essa questão dessa simbiose e harmonia com essas ideias helenistas foi que trouxe muita confusão, principalmente com esse bispo Ário dizendo que Jesus é o primeiro ser criado por Deus. Aí Atanásio no Concílio de Nicéia acabou com todo o ideário que ele se tinha. Por quê? Segundo o livro Heresias de Alistair McWhorter, quando Ário foi perguntado por Atanásio, e Atanásio utilizou a própria filosofia para trazer uma discrepância naquilo que ele tinha como axioma acerca de Jesus. Ele disse o seguinte, ora, Ário, o arianismo acreditava que Jesus salvava, mas só que era o seguinte, a pergunta de Atanásio foi o seguinte, Jesus é homem? Ele disse sim. Aí fez a segunda pergunta, o homem pode redimir outro homem? Ele disse que não. Se o homem não pode redimir outro homem, o Jesus do arianismo jamais poderia redimir outras pessoas. Por quê? Todo mundo sabe que só Deus pode redimir as outras pessoas.
Redimir quer dizer resgatar, né? O Kohen Gadol. Por isso que Paulo, ele é totalmente esfuziante naquilo que ele diz em Colossenses capítulo 1, verso 13. E ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, pelo seu sangue. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos. Ora, nele foram criadas todas as coisas visíveis nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis nos céus e na terra, quer seja trono, quer seja dominação, quer seja principado, quer seja potestade, todas as coisas foi criada por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, para que em tudo ele se tenha primazia. João está colocando claramente, esse Jesus eterno era o Jesus prometido, era o Messias, era o Ebed e Avé. Como Oscar Cullmann fala disso, ele é o Messias prometido que agora estava encarnado, é o verdadeiro Emanuel, é o Deus conosco, é aquilo que Isaías disse em Isaías capítulo 9, verso 6, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa é a ideia. Estou falando alto, né, amor? Então vamos lá. Tá rodando bem aí, amor, o vídeo? A irmã Brisa, atualize aí seu Facebook. Bota lá na atualização que talvez possa ser isso. E com essas coisas que a gente falou acerca de Jesus, no livro Comentário do Uso do Antigo Testamento do Novo Testamento, em português, infelizmente, só tem esse livro de forma relevante. No livro de hermenêutica de Walter Kaiser Júnior, justamente com Moisés Silva, a introdução à interpretação bíblica, né? Infelizmente, são poucas coisas que falam acerca dessas citações, mas, inclusive, até Andreas Kontenberg, Andreas Kontenberg, é ele que faz essa parte nesse livro, né? Que são várias pessoas que fazem esse comentário do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veja só, existem 14 citações do Antigo Testamento. Estou falando de citações diretas, estou falando de eco intertestamentário, estou falando direto. Citações diretas, 14. 7 dessas são citadas a partir dos Salmos. 4 dessas são retiradas do livro de Isaías. 2 dessas retiradas do livro de Zacarias e uma dessa é retirada do livro Pentateuco. Vejam só, as partes, né, que citam mais o Antigo Testamento desse livro é a partir do capítulo 13, porque o Evangelho de João está dividido do 1 ao 12 e do 13 até a questão do capítulo 21. Do 1 ao 12, Jesus no meio do povo, no princípio, no capítulo 1, entre os judeus, entre os samaritanos, e em diante, até antes do capítulo 12, do capítulo 8 ao 12, vai falar dos conflitos que Jesus tem, principalmente com os saduceus, que eram aqueles que aparentemente eram as pessoas que detinham conhecimento, juntamente com fariseus e com os zelotes. Os zelotes não eram tão teoréticos, mas enfim, os fariseus e os saduceus. Mas ele dizia o seguinte, é um embate que Jesus tem acerca da pessoa de Moisés, acerca da pessoa de Abraão, acerca da sua filiação e acerca também do seu poder. Essa é a ideia. Porque lá em João 8, no embate, Jesus diz, né, que eles são filhos do diabo. E eles dizem que vocês não têm nem 50 anos. E diz que você é antes de Abraão. E Jesus disse, antes de Abraão existir, eu já era. E Abraão se alegrou neste dia. Aí a pergunta é emblemática. Qual foi esse dia, né, que Abraão viu e se alegrou? Ao que tudo indica, Gênesis capítulo 22. O que é Gênesis capítulo 22? Não é a tentação, né? A epitome que existe nessa parte em algumas pessoas diz que nesse momento, porque lá onde Abraão vai oferecer Isaac como sacrifício. Agora veja que é um erro muito crasso que as pessoas colocam Isaac nesse texto como se fosse Jesus, mas a ideia de Jesus ali é o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, verso 29, na declaração de João Batista, vê Jesus vindo sobre as cercanias do rio Jordão. E quando foi que Abraão viu isso? Abraão viu isso no sacrifício. Vocês sabem que a ideia, tem até Gerhard von Rach, que é a ideia do Messias no Antigo Testamento, e essas pessoas, no sacrifício que foi sacrificar Isaac, mas Deus proveu o cordeiro para si, né? Deus é quem mantém, que dá essa providência acerca do cordeiro. Essa é a ideia central do texto. Muito bem. Falando acerca desse assunto, nós vamos ver algumas coisas relacionadas, que eu já falei, né, sobre a questão daquilo que Jesus falou do eu sou, né? O eu sou, o Cordeiro de Deus e o Logos, é uma linguagem distintiva. Quem coloca isso? D.A. Carson. É uma linguagem totalmente distintiva que existe no Evangelho de João. Não existe isso, mas em parte alguma nos Evangelhos. Que a primeira pessoa que quis colocar a harmonização dos Evangelhos foi Tassiano. Tassiano, que foi aluno de Policarpo, colocar a harmonização entre os Evangelhos, e ele consegue diagnosticar isso muito bem no segundo século. Tassiano, ele é aluno de Justino Mártir. Desculpa. Tassiano, ele coloca essa ideia mostrando que o Evangelho de João tem algumas coisas distintivas, alguns títulos que ele traz. Primeiro é a ideia do Logos, que já foi bem observado aqui. Essa questão do Logos. Tem também a questão do Cordeiro de Deus. Essa ideia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós devemos lembrar. Quem é que está falando isso? É João Batista. João Batista, ele é filho de quem? De Zacarias e Isabel, que eram pessoas que pertenciam à casta sacerdotal. Quando ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é lembrando que o Cordeiro do tabernáculo, a questão do tabernáculo, que é aquele que é os dois sacrifícios, o Cordeiro que uma vez por ano na festa de Yom Kippur, que o sumo sacerdote adentra no templo para pedir perdão em nome da nação, e aquele que sai para o deserto, que é o bode expiatório, onde é colocado, o sacerdote coloca a mão na cabeça do cordeiro, transferindo o pecado da nação e assim levando para o deserto. Ele tem essa visão, essa titularidade acerca da pessoa de Jesus Cristo. Ou Logos que foi colocado, e a questão do terceiro ponto, que é o eu sou. Algumas pessoas... Já estamos quantos minutos, amor, com a aula? Sabe não? São 8h30 ou 9h30? Aqui tem 8h30. 8h30? Foi 8h30. 8h30, né? Se é 8h31, nós estamos já caminhando para o final da nossa aula, tá certo? Essa questão distintiva do eu sou é aquilo de Êxodo 3,14, com relação a Moisés, onde Moisés pergunta, se alguém perguntar quem me enviou, Deus diz a ele, Iazé Zerahié. A tradução, alguns dizem, não é, né, eu sou o que sou, o que seria mais legítimo eu serei o que serei. Mas independente disso, mostra a imutabilidade de Deus. Essa é a questão que denota essa ideia, e por isso que aparece 6 vezes essa palavra eu sou com relação à pessoa de Jesus, trazendo a intercambialidade com relação a essa temática veterotestamentária da autoexistência. Jesus fala isso, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne e bebe meu sangue tem parte comigo. Depois Jesus fala isso no capítulo 8, eu sou a luz deste mundo, quem me segue não andará em trevas. Depois Jesus fala isso no capítulo 10, dizendo, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Depois João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Depois João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o Egoi Elmi, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Depois João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim e der fruto, ele corta, e aquele que dá fruto, ele poda para que possa dar mais frutos ainda. Essa é a ideia. E os sinais que aparecem acerca das questões miraculosas de Jesus, mostrando a sua glória.
O Aris Webbs coloca isso, esses sinais através desses milagres são sinais do estado pré-cristão, uma pessoa que não é crente, que são esses 3 sinais. Os sinais na boda de Caná, os sinais do paralítico que entra na casa no capítulo 5, da cura do oficial, perdão, o sinal da cura do oficial e da questão do paralítico junto ao tanque de Betesda, que são, quando fala com relação na boda de Caná, aquele milagre forma algo em vinho, ele chama de salvação mediante a graça. A questão do paralítico, que é a salvação mediante a fé, e mediante a palavra, e com relação ao paralítico no tanque de Betesda, é a salvação mediante a graça. Mediante a fé, perdão. Primeiro com a graça, segundo pela palavra e terceiro mediante a fé. E os outros milagres que acontecem é no estado da pessoa como forma efetiva da graça. Isso já foi colocado, já foi falado isso aqui. Nós vamos para o capítulo 21 do Evangelho de João, que o ápice do Evangelho, né, eles chamam de clímax, é que vai avançando acerca do capítulo 13 até o capítulo 19, que é a questão do ato de Jesus até ir para aquela cruz. No capítulo 2, Jesus diz o seguinte: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Lá no capítulo 13, ele vai dizendo, o texto diz, e percebendo Jesus que já era chegada a sua hora. No capítulo 17, o evangelista, na oração sacerdotal de Jesus, que é o capítulo todinho 17, ele diz: Pai, é chegada a minha hora. Isso é o estado de consciência que Jesus tinha acerca da sua missão. Segundo o livro de Ravi Zacarias e Norman Geisler, quem criou Deus, ele vai dizer que, citando Richard Max Tolson, ele diz o seguinte, que o estado da consciência de Jesus Cristo, de quem ele era, foi a maior consciência já penetrada nesse mundo, porque sem essa consciência jamais teríamos salvação. Capítulo 21, para a gente encerrar a nossa aula. Capítulo 21, algumas pessoas, né, principalmente Rudolf Bultmann, teólogo liberal, disse que essa parte do capítulo 21 ele foi acrescentado pelo escriba e isso é totalmente inexistente. Por quê? Porque existem 25 palavras que não são citadas nos outros 20 capítulos de João, mas algumas pessoas ortodoxas, principalmente como D.A. Carson, coloca que, por exemplo, nas questões literárias também existe, né, algumas coisas com similitude aos outros capítulos. Por exemplo, o duplo amém, confirmando a verdade, né? Em verdade vos digo. O que é interessante nisso daí é Jesus estar num estado totalmente glorificado. Nós sabemos que esse estado de ressurreição é pós as quedas dos discípulos, né, abjetando a fé em face ao perigo. Jesus mostra lá o texto que Jesus é identificado por Pedro, do qual ele fica despido e vai até Jesus. Lá eles comem um peixe juntamente com mel. E com isso o que é que acontece? Jesus manda com que eles joguem a rede. Ricardo aí, amém, meu irmão? Seja bem-vindo, Ricardo, ao final da aula. E o que é que acontece? Acontece o seguinte. Que eles lançam a rede. E lançando essa rede, eles pegam 153 peixes. Existe uma ideia de guemaria. O que é essa ideia dessa guemaria? É ver alguns símbolos por detrás através da numeração. Você sabe que, tanto no grego quanto no hebraico, não tem essas questões desses números ordinários que nós temos hoje. Tanto F.F. Bruce e D.A. Carson citam algumas histórias acerca disso. Por exemplo, 153, nessa ideia de 153, dá a ideia de quê? De que é duas vezes, né, 12 ao quadrado, né, 12 ao quadrado juntamente com 13 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, mais 3 ao quadrado dá 9.
que é a soma de quê? Eles estão falando que fala dos 12 apóstolos juntamente com a Trindade. F.F. Bruce traz uma narrativa da ideia de 153.600 citados como gentios que estão subordinados a Salomão. E outros fazem dizendo que essa soma desses 153 dá a ideia de que some 17, como Agostinho pensava dessa forma. E 17 era o quê? 10 representava, né, a lei, e 7, que eram os 7 espíritos, né, que existem no livro de Apocalipse, trazendo o número perfeito. Enfim, tudo isso daí não passa de lenda, dessa questão dos 153 peixes, ou que os gregos pensavam que existiam 153 peixes diferentes, e com isso simbolizava as nações para serem alcançadas com o evangelho. Bem, eu com relação a isso aí, eu não sou vassalo dessas ideias, não tenho esse pensamento, mas enfim, com relação ao evangelho de João, como ele diz o seu propósito, que todos esses sinais aconteceram, muito mais aconteceram que não foram escritos, mas serviram para testemunhar que Jesus era o Filho de Deus, tá certo? Todo o evangelho de João é para mostrar essa titularidade messiânica. Se você quiser ter mais profundidade com relação a essa ideia de Filho de Deus, que é a mesma ideia que cabe dentro desse texto, embora que D.A. Carson fale de uma forma monstruosa, né, para um título messiânico, eu não concordo muito com essa ideia de questões monstruosas. Mas, enfim, essa ideia de Filho do Homem é a ideia de Daniel, capítulo 7, verso 14, que é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que mostra realmente no texto. E que João fala lá em João 1, dizendo que ninguém conheceu a Deus a não ser o seu Filho que estava no seio do Pai. Jesus, como diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, né, que diz o seguinte, que antigamente Deus falou aos profetas aos pais pelos profetas de várias maneiras, mas nos últimos dias tem falado pelo seu Filho. Tem até Gerhard von Grunier, tem a progressão da revelação do Antigo Testamento. Ele fala claramente que nessa progressão Jesus é o estágio final dessa revelação. Acreditava-se que os profetas veterotestamentários, todos aqueles do ápice, do alto profetismo de Israel, todos eles estavam, não é que reencarnando, mas o mesmo Espírito estava desde o primeiro profeta. Eles têm o primeiro profeta realmente como Moisés, até o último profeta, e nesse mesmo Espírito, ele digamos assim, que ele veio de forma plenipotenciária em cima da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a ideia do Filho do Homem, né? Eu espero que Deus abençoe vocês ricamente acerca dessa aula, tá certo? Mais coisas para vocês que fiquem sabendo que semana que vem existente a ideia de um congresso virtual, né, com relação à pandemia e fim do mundo, vai iniciar semana que vem, dia 14, 15, 16, ou 15, 16, 17 e 20 de junho. Vocês fiquem atentos a tudo isso, tá certo? E que Deus abençoe vocês. Foi um prazer imenso, né, ter cada um de vocês aqui. Eu não tenho como ver todas as pessoas que estão participando aqui, mas desde já eu fico de forma comprazido com tudo o que foi exposto aqui com relação a que foi colocado aqui, tá certo? No caso de dúvida dos alunos, se quiserem colocar lá no grupo do WhatsApp, vocês podem colocar, e também se vocês quiserem, podem colocar aqui as dúvidas e perguntas na fanpage que está sendo colocada essa live. Depois, assim nós poderemos, se possível, com a graça de Deus, tirar todas elas, tá certo? Continue orando por nós, por mim e por minha esposa. Muito obrigado por tudo. Vamos orar encerrando essa live em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, e glorificamos o teu nome. Perdoa as nossas fraquezas, Pai. Estende a tua mão santa sobre nós. Que o Senhor ajude o irmão Heriberto, que se encontra naquela situação de recuperação pós-cirúrgica. Ó Deus amado, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, acabar
com essa ideia que tem acontecido pandêmica em todo o mundo. Ó Deus, Tu é o Deus de toda graça. Pai, nos dá graça para suportar aquilo que nós não podemos mudar. Já disse Francisco de Assis. Perdoa as nossas fraquezas, em nome de Jesus. Abençoa a instituição Fatea Dege, abençoa todos aqueles que estão escutando a palavra de Cristo através dessa live. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz em nome de Jesus.